Olá, seja muito bem-vindo ao Rumo Certo, hoje no formato presencial, aqui no estúdio do canal Empreender. Bom, a gente tem falado muito, aqui também no Rumo Certo, sobre inteligência artificial, não é? Há quem se assuste ainda com esse tema, com essa tecnologia, há quem já entenda os benefícios também desta ferramenta e, na verdade, há muito que se aprender ainda também sobre isso. Por isso, a gente vai trazer o tema para a conversa hoje. Eu tenho o prazer de receber, aqui em Brasília, Robinson Klein. Ele é CEO da Cigan Software Corporativo. Robinson, muito obrigado, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando o assunto do momento, acho, né? Tem muita oportunidade, muito mais do que perigos, né? Que as pessoas ficam reticentes aí. E a gente tem muito que saber ainda, né? Tem muito que aprender ainda. Tem muita coisa que não se sabe ainda. Eu tenho classificado aí a IA com uma nova dimensão do conhecimento. A gente tem várias mudanças tecnológicas e cada grande mudança tecnológica, né, quando a agricultura era a mão e veio o trator, vai acabar o emprego. E nada disso aconteceu, na verdade, produzir muito mais alimentos para todo mundo. A IA é essa mudança de paradigma, tem muita gente que não percebeu isso ainda. Eu quero seguir na conversa e a gente tem muito para explorar ainda, mas quero conhecer um pouquinho mais e que as pessoas conheçam também um pouquinho mais do Robinson, da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje na Cigan também, para depois a gente segue então. Legal. Bom, eu tenho minha formação básica foi na área técnica, né? Física, ciências da computação, depois eu avancei para o mundo da holística, né? Para entender um pouco mais macro, esse mundo, comportamento humano, máquina, relacionamento, que é o grande desafio, né? Fazer essa conexão aí. Eu sou empresário, tenho uma Cigan, né? A gente estava comentando, uma empresa de software de gestão empresarial. Hoje é uma das maiores empresas do Brasil, a gente tem cerca de mil colaboradores lá, atende mais de 8.000 clientes. Eu também sou fundador de uma aceleradora de startups, a Venture, né? Então já tem aí 11 anos. Quer dizer, é um momento em que pouco se falava de startup, a gente estava fundando já uma aceleradora para impulsionar esse negócio. E a vice-presidente de inovação e tecnologia da Associação Comercial, lá de 4 cidades. Enfim, é uma carreira de conhecimento, de multiplicação, né, de empreendedorismo com as startups, de participar das entidades, né? Eu acho que isso é uma forma de você compartilhar conhecimento, estimular o crescimento, ajudar o desenvolvimento regional, especialmente as pequenas empresas precisam disso, né? Sim. Você está estabelecido no Rio Grande do Sul? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre. Agora, então, com a inteligência artificial, você tem, eu visto, pelo que eu vi, viajado o país inteiro e talvez até fora para falar desse tema. Sim. Tem demandado muitas empresas, empresários, tem tido muitas dúvidas quanto a isso? Sim, eu tenho feito, acho que esse ano eu tenho feito aí umas 2 palestras por mês sobre o assunto. O pessoal está curioso, está querendo entender e está querendo, né, absorver o conteúdo para poder aproveitar as oportunidades que se colocam aí. Fala-se já hoje em ganho dentro de uma empresa e mais numa empresa menor, é mais fácil de ganhar a produtividade, cerca de 40% de melhoria na produtividade. Então tem muita coisa que o pequeno empreendedor, né, o pequeno empresário, o microempresário, não tinha condições de fazer. E agora ele tem acesso. Ele pode olhar para a IA como se fosse um consultor disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de graça. Eu posso abrir o aplicativo no celular a qualquer hora e fazer perguntas sobre qualquer assunto. Imagina uma pequena empresa que quer aumentar as vendas. Ela pode entrar lá no chat GPT e perguntar: me cria um anúncio para vender tal produto, falando dos benefícios. Me cria uma imagem, me cria um vídeo sobre esse assunto para divulgação desse produto. O microempresário não tem essa possibilidade hoje. Às vezes não tem dinheiro para pagar isso. E ele consegue fazer isso assim. Bom, então você está colocando que 40% pode se aumentar em produtividade com o uso da inteligência artificial? Essa que dizem as estatísticas atuais. Mas no Brasil, a gente já entendeu isso? A adoção da inteligência artificial, como é que é a nossa, até num ranking aí mundial? Sabe que é interessante? Tem uma pesquisa recente da Economics que mostra ali os países, né? Pesquisa 40 países. O Brasil é um dos melhores em difusão, ou seja, é um dos que está entre o melhor colocado em divulgação do assunto IA, inteligência artificial, e é um dos últimos, ele é o 37º entre 40, ele é o antepenúltimo lá,
em uso da IA. Então, assim, tem uma coisa errada aí. A gente divulga muito bem, as pessoas sabem, mas não usam. O que acontece? É cultural? É, cultural, não tenho dúvida. Então a gente precisa divulgar cada vez mais. Eu tenho falado sobre um assunto, né? Antes de IA, eu acho que passei uns 4, 5 anos falando sobre transformação digital. A pessoa escuta, vê falar, que legal e tal, mas na prática acaba não aplicando. E aí está acontecendo a mesma coisa. Tanto que o Brasil é um dos últimos colocados nos principais 40 países, né? Então a gente tem que mudar esse cenário. E parte desse meu trabalho de trazer esse assunto, fazer palestras, fazer entrevistas, é mostrar, gente, é muito fácil. Tem uma frase que eu coloquei nas apresentações, eu tenho colocado que assim, né? Sócrates dizia lá, só sei que nada sei. E eu mudei a frase deles, que agora não é mais assim. Só sei que nada sabia. Porque agora eu sei quem sabe. E está à minha disposição. Eu posso ir lá e perguntar e pedir para fazer alguma coisa. Por que se fala tanto IA? Por que esse assunto virou moda agora? O que mudou, né, nesse período todo? Justamente porque é fácil, nunca houve uma tecnologia nesse planeta tão fácil de usar. A interface com a IA é a interface humana, é conversar. É como eu usar um WhatsApp, eu falo com uma máquina e ela me responde, simples assim. Não gostei da resposta, pergunto de novo. Aliás, esse é o grande segredo da IA. Né? Com o advento da inteligência artificial, o inteligente não é mais quem sabe as respostas. O inteligente é quem sabe fazer as perguntas. Isso muda a educação, isso muda a cultura, isso muda as empresas. Então não tem por que não usar, muito fácil. Mas estamos perdendo competitividade, então, em termos de negócios. Já não é boa, né? O Brasil já não é uma referência à produtividade. Certo. Agora, ao mesmo tempo, a inteligência artificial a gente, sem saber, já está usando no dia a dia, não é? Quando eu abro o meu celular, o meu aplicativo, já não uso inteligência artificial de alguma maneira. Quando eu uso reconhecimento facial, para entrar no prédio que tem, no celular tem, eu estou usando inteligência artificial. Qual é o motivo da resistência? Quando eu falo com a Alexa, quando eu falo com o Google, quando eu falo com o celular, eu estou usando inteligência artificial. Certo. Tem uma inteligência ali que está me escutando, traduzindo para texto ou... Né? Qual é a dificuldade de usar? Se a gente faz uma boa divulgação, o Brasil faz uma divulgação, é um dos países que divulga bem. A gente não tem problema de divulgação. Bom, tá o trabalho aqui, tá o exemplo desse trabalho aqui. Né? Nobre de estar divulgando, levando... O que falta para o público que está nos assistindo aqui? Abrir agora o aplicativo ChatGPT, baixar no celular é grátis e começar a usar. Qual o desafio? Qual a dificuldade? É a iniciativa. Né? A gente tem um nível cultural, educacional para desenvolver no país. Né? Tem, sim, existem dificuldades, mas a IA quebra esse paradigma. Ou seja, eu não preciso ser um expert em tecnologia para usar a IA. Eu comentei há pouco. É muito fácil, é conversar. Então, todo mundo que não teve oportunidade de ter uma educação mais avançada, de que não tem acesso a uma consultoria profissional, a não tem eu posso ir lá estudar. Eu posso ir lá perguntar sobre qualquer assunto. Eu fico imaginando as crianças do futuro. Eu, quando estava estudando, eu tinha que ou perguntar para o pai, ou para a mãe, ou procurar num livro um assunto. E dava muito trabalho. Eu fico me imaginando quando eu estava aprendendo a fazer a raiz quadrada. Chegava para o chat e me explica como é que faz a raiz quadrada de 900. Passo a passo. Não entendi, explica de novo. Faz passinho detalhado agora. Explica para uma criança. Ou seja, é isso, é assim que se conversa com a IA. É muito fácil aprender qualquer coisa. Então é iniciativa. Certo. Mas, Robson, tem ainda alguma restrição, eu digo, algum risco nessa facilidade toda, nessa democratização que a IA nos traz? Em todos os lugares tem gente boas, né? E gente nem tão boas assim. Então, todas as tecnologias, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Então, sim, como eu posso automatizar os processos da minha empresa, eu posso automatizar os golpes também. Eu posso acelerar a quantidade de golpes. Eu posso acelerar a quantidade de defesa também. Então, assim, eu tenho IA atacando e IA defendendo. Eu tenho IA ajudando a minha empresa a ser mais competitiva. Colocaste muito bem agora, né? A nossa produtividade vai cair se eu não usar IA. Por que vai cair? Porque os outros estão usando. Se meu concorrente está usando e eu não usar, quem vai ter vantagem? Um dos desafios que as pessoas colocam e me perguntam muitas vezes assim, mas eu vou perder o emprego para a IA se ela faz tudo. Não vai perder o emprego para ela. Mas certamente vai perder o emprego para alguém que usa IA.
porque essa pessoa vai ser mais produtiva. Entre desafios e oportunidades, você diria que temos muito mais oportunidades, inclusive nessa questão de geração de emprego? Com certeza. Tem uma pesquisa recente da IBM agora, que ela fala que a IA vai criar 130 milhões de empregos, vai tirar 70 e tantos milhões de empregos, mas vai ter um saldo de 58 milhões de empregos gerados. 58 milhões? 58 milhões no mundo, mundiais. Né? Mundiais, né? No mundo. Então, assim, vai tirar alguns na verdade, o consenso que a gente está chegando hoje é que não vai tirar, ele vai mudar. Certo, adaptar. Vai adaptar. As pessoas que tinham uma atividade que era muito braçal, né? No sentido de repetitiva, vai ser automatizada. Tudo aquilo que é repetitivo, a IA é muito boa para isso. Mas as pessoas são boas em algumas coisas que a IA não existe e dificilmente vai chegar lá. Que é planejamento. A máquina não tem desejo. Né? Ela faz, tudo que ela faz, tudo que ela sabe é com base na experiência passada. Alguém foi lá e ensinou, ela aprendeu um livro, aprendeu na internet em algum lugar. Se nunca foi criado, ela não sabe. Então, ela não pensa ainda. Ela não imagina, né? Pensar, planejar, o que é pensar, né? Projetar futuro, eu acho que o desejo que falta para a máquina. Né? Ela não tem esse desejo. Mas tudo que já aconteceu, ela sabe e ela não esquece. Então ela tem muito mais conhecimento. Aliás, a máquina sempre foi melhor que nós em algumas coisas. Né? A calculadora é melhor que eu em cálculo. Aliás, jeito. A calculadora foi uma revolução também já. Exatamente, é um bom exemplo. Às vezes o pessoal diz, mas vou usar IA na escola, não vou usar no trabalho, não vou. Cara, tu usa a calculadora? Quando surgiu a calculadora, a escola não pode usar. Hoje, usa celular. Normal. Então, assim, é um paradigma que tem que ser quebrado. Eu comecei a entrevista falando que a IA é uma nova dimensão, né? Do conhecimento. Justamente porque não tem limites. Eu posso conversar sobre qualquer assunto, inclusive nas palestras eu faço um desafio. Vocês podem me perguntar sobre qualquer assunto. Eu respondo sobre qualquer assunto. Porque se eu não souber, eu abro o celular aqui e pergunto, ele me responde. Mas eu perguntei para ele antes, posso desafiar o público? Ele disse, pode que eu garanto. Eu disse, vamos junto. Então tá bom. É muito instigante, é muito interessante essa conversa. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Robson? Eu quero continuar nessa conversa, ainda falando sobre os desafios e se a gente está preparado para isso também, para toda essa tecnologia que a gente tem disponível. E uma questão importante, e talvez seja interessante mesmo a gente trazer, é sobre regulação, né? Que a gente falou aí, que dos riscos, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a inteligência artificial está incluída nisso, por onde a gente precisa avançar nessa questão legal também. Vamos fazer um intervalo rapidinho? E você de casa aí também, para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. Nós voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial, já falamos bastante aqui, né? Mas nunca é demais. A gente vai voltar a falar muito mais porque tem muito assunto sobre isso ainda. E está aqui comigo um especialista no assunto, eu diria, Robson Klein. Ele lá do Rio Grande do Sul, está aqui em Brasília, no presencial com a gente aqui no Rumo Certo. E eu volto a dizer, é um prazer ter você aqui conosco. Volto a agradecer, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você tinha um compromisso em Brasília, tirou um tempo para vir conversar com a gente aqui. Porque esse tema não se esgota, né, Robson? Instiga, assusta por um lado e a gente não sabe nem porquê ainda. Mas me diga, a gente falava lá no bloco anterior sobre benefícios, e são muitos, você já explanou, e sobre riscos também, que a gente precisa alertar também, de certa forma, para isso. E eu lhe perguntava, a gente tem regulação, não tem ainda, né, sobre inteligência artificial, por mais que a gente tenha a Lei Geral de Proteção de Dados, está incluído, não está? Como é que é esse processo, como é que você vê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege o indivíduo, o CPF. Né? Então, os meus dados, quem tem, são meus e eu digo se pode ser usado por outros ou não. A IA não tem acesso ao meu dado se eu não autorizar. Então, ok, está bem resolvido isso. Agora, a regulação do uso da IA, eu acho que é desejável, porque ela pode, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal, mas eu acho muito difícil que se chegue num consenso, porque como se diz, né, já tem que combinar com os russos, né? Como que eu vou regular, o Brasil não pode usar a IA na academia, ou não pode usar numa empresa, ou não pode usar para fazer isso ou aquele outro. Puxa vida, eu estou
aleijando o nosso país de usar uma super tecnologia, enquanto que os outros países estão lá desenvolvendo a pleno vapor, dominando o mundo, porque é muito poder que tem na IA. A capacidade de evolução, de crescimento, desenvolver, que eu estava falando desde uma micro pequena empresa, de um estudante, o Bill Gates, ele disse que com o uso da IA, as crianças vão começar a ler com 18 meses. 18 meses. Ou seja, ela ensina o beabá, passo a passo, para qualquer pessoa. Então, se uma criança de 18 meses consegue usar, quem não está usando é porque tem restrição à tecnologia. E não deveria, ao contrário. Repetir o que eu disse antes, é muito fácil de usar. É como conversar, e todo mundo sabe conversar. Mesmo o analfabeto tem condições de usar IA, porque é conversa, eu posso falar e ela responde. É simples assim. Certo. A gente tem que aceitar essa mudança, se sentir como parte desse cenário todo, né? E aí eu também perguntava na mudança de bloco. Mas a gente está preparado para isso? A gente tem a tecnologia aí disponível, mas eu digo preparado de forma eficiente, porque você fez referência também à transformação digital, né? Que todo mundo está no mesmo caldeirão, todo mundo usa faz parte da transformação digital. Mas uma coisa é a evolução dessa transformação, né? Não basta que as empresas adotem tecnologias, softwares, talvez, até de gestão e softwares com a transformação digital ou no digital, se aquele software não for eficiente, se não usar aquilo com eficiência. Digo muito isso como dor de consumidor até na relação com o consumidor. Quando você liga para uma companhia de telefone, companhia aérea, você quer uma informação, às vezes é mais difícil do que se fosse, enfim, se não tivesse essa tecnologia usada ali. Mas, enfim, eu falo da evolução. E aí, na inteligência artificial também, por mais que a gente tenha a ferramenta e saiba usar, e pode ser usar, e é democrática, mas ela precisa ser usada com eficiência. A gente está preparado para isso? Não está. Até porque, assim, a IA evolui muito rápido. Porque ela é inteligente, ela se autoevolui, ela aprende coisas que nem foram ensinadas. Eu vou dar um exemplo. O ChatGPT foi a primeira grande IA que apareceu, isso foi em novembro do ano passado, está fazendo um ano agora recente essa tecnologia. E assim, nunca teve uma adesão tão grande. 1 milhão de usuários em 5 dias. 100 milhões de usuários em 2 meses. É um troço absurdo, ou seja, tem muita gente usando, né? Agora já faz um ano, né? O número é descomunal, a adoção dessa tecnologia. Mas a evolução também é muito rápida. Foi lançado, o próprio ChatGPT já lançou essa semana o que eles chamam de Chat Vision. Ou seja, eu posso colocar uma imagem para ele, né? Diz, eu faço uma imagem, quantas pessoas tem nessa multidão? Quantas são homens, quantas são mulheres, idade média? Eu posso fazer perguntas sobre uma foto. Eu posso bater foto lá na minha pequena empresa e dizer, eu faço um inventário, porque na foto ele conta todos os produtos. Eu posso bater uma foto de pessoa e perguntar, está alegre, feliz, triste, qual é o comportamento, uma imagem. Eu posso desenhar uma imagem de como que eu quero meu site e diga, cria meu site. Imagina o poder que isso dá para aquele, especialmente para o pequeno empresário, que às vezes não tem grana para investir nisso. É muito fácil de usar esse tipo de tecnologia e ela está avançando muito rápido. Tem, né, a última contagem que eu fiz tinha mais de 3 mil aplicativos de IA. Porque está se criando todo dia coisas novas, ela ajuda a criar recursos novos, então, ninguém está preparado e por isso é a oportunidade de usar agora. Quem sair na frente, quem começar a usar vai aprender, ninguém acha que vai entrar lá e nem eu sei tudo sobre IA. Não existe isso, porque enquanto nós estamos falando aqui, ela está evoluindo lá. Né? Amanhã tem coisa nova, depois amanhã tem coisa nova. Então, o segredo é começar a usar. Se eu não começar a usar, eu nunca vou aprender e nunca vou estar usufruindo dos benefícios que ela pode me dar. Você sente parte também, né, desse processo todo, desse movimento todo. Quer dizer, essa nossa conversa aqui, daqui a uma semana, já quase que ultrapassada já. A gente precisa refazer. Você me falava disso, inclusive, no intervalo, né, que você dá palestras pelo país inteiro e das explanações que você coloca nas palestras, elas mudam a cada palestra, é isso mesmo? Qual é o futuro, então? O que a gente tem aí pela frente? Não dá para saber, mas eu digo, como é que você vê a evolução da inteligência artificial? Eu acho que a única coisa que a gente tem que é estável é a mudança. É muito rápido. Então, acho que o grande... Eu comentei logo no início, né, que a gente já passou por vários desafios, né? A Revolução Industrial, né? Primeira, segunda, terceira, quarta revolução, e a gente está numa nova revolução.
Ainda não está classificado oficialmente como nova revolução, mas eu tenho... A gente vai entender daqui para frente, Daqui quando passar, frente, né? exatamente. Olha para trás aqui. Foi uma revolução, porque ela está mudando esse conceito, a forma de fazer negócio, a forma de construir as coisas, a forma de desenvolver marketing. Né? O ChatGPT já é umas 7 ferramentas mais usadas pelas equipes de marketing. Para criar um artigo, para criar uma matéria, para criar um livro. 20% dos livros que estão à venda na Amazon já são feitos por IA. Faz um ano que ela foi lançada, imagina. Agora, na prática, então vamos trazer isso aqui. Você falou aqui para o marketing, né, do quanto já dá para usar, dá para criar peças publicitárias através da inteligência artificial. Extraordinário, eu fico impressionado. Eu levava às vezes um dia para criar um artigo, eu faço um artigo em 2 horas agora. Bom, de qualidade, com a ajuda da IA. Bom, de qualidade, É isso que eu digo. A gente tem agilidade em processos. A inteligência artificial e o uso da tecnologia de forma geral, a gente ganha agilidade em processos, né? Pode estabelecer dentro de uma produção, de uma linha de produção. Ela ajuda a montar o conteúdo, né? E de novo, sobre a questão do ritmo que isso está, né? De uma palestra para outra, eu faço, sei lá, uma palestra a cada 15 dias, muda praticamente tudo. Né? Porque tem sempre novidades, mas ainda aquela primeira, que é a conversa, que pergunta e responde, as pessoas não estão usando. Ou pensam que não estão usando. A gente anda pelas ruas e vê essas câmeras, né? O cercamento eletrônico. A gente, estou sendo filmado. Não está sendo só filmado. Essas câmeras que estão na frente das escolas, tem uma IA lá interpretando a imagem, se aquele indivíduo que está passando pela escola está bem intencionado ou não, pela fisionomia. Então, mas nas suas palestras, por exemplo, vou tomar assim, as suas palestras como exemplo aqui para a gente. A cada palestra talvez tenha um fato novo, tenha uma informação nova, mas tem o Robson, sobretudo, ali. É isso que eu digo, ao mesmo tempo, enquanto a tecnologia é uma aliada, enquanto ela pode ser substituta, ela nunca vai substituir, né? Nós precisamos sempre conversar, o Sebastião com o Robson aqui. Não dá para botar um avatar aqui que não vai ser a mesma coisa. Olha, ou dá. Dá. E aí você está subestimando a nossa criação, a nossa inteligência, a nossa emoção, inclusive? Não, a empatia sim. A empatia ela não tem. Pois é. A gente é bom em criação, a gente é bom em inovação, a gente é bom em empatia. A máquina não. Mas ela consegue. Hoje eu posso pegar essa nossa entrevista aqui, dizer para amanhã assim, replica essa entrevista em japonês para apresentar num canal no Japão, nós falando, e ele mudando a nossa... Sério? Isso é mais do que uma legenda que você coloca aqui. Para bater lá com a expressão japonesa, que nós dois não falamos japonês. Ou qualquer outra língua, né? Mas isso é possível hoje. Inclusive falando coisa que a gente não falou. Isso é o perigo, então. Isso é um perigo, né? Quando se fala de IA, ela consegue fazer tudo que o homem faz muito mais rápido. Basicamente é isso. Porque ela olha para a experiência. A IA tem um negócio chamado Deep Learning, ou Learn Machine, onde eu posso dizer, olha como é que eu faço, agora faz. Eu editar um vídeo com o uso de IA, criar um vídeo que não existiu, né? Então, essas possibilidades todas existem. Mas a gente tem que se preocupar, sim. Eu acho que o grande risco não é a IA superar o ser humano. Eu acho que o grande risco é o ser humano parar de se superar. A gente tem que continuar estudando, continuar avançando, porque afinal de contas fomos nós que criamos a IA. Ela é mais uma ferramenta, né? A IA, a calculadora superou o ser humano em fazer conta, sim, mas foi bom. Eu gastava um tempão fazendo cálculo, agora eu faço outras coisas mais úteis. Né? Ter uma vida melhor, cuidar melhor da família, dos filhos, da educação, cultura. Então, as próximas gerações vão ter uma possibilidade de ter muito mais cultura, muito mais tempo para dedicar ao lazer, à criação, à inovação, a melhorar a saúde e não morrer trabalhando. Ótimo. E trazendo isso para os negócios, é muito mais tempo para se criar estratégias, talvez, de ações dentro da empresa, né? Por aí, exatamente. Do que ficar pensando no procedimento, que exatamente. Que é diferencial humano. Concluindo, então, é isso. A gente está no finalzinho da nossa conversa aqui. É preciso se colocar predisposto a que a tecnologia está mais para auxiliar, porque senão a gente para. Sempre. Toda inovação, ela é considerada inovação se ela facilita a vida humana. E a IA facilita por demais, em muito, aquilo que faz. Inclusive, a gente estava discutindo se ela vai substituir nós aqui. Um dos grandes desafios que eu tenho colocado nas minhas palestras é assim, a IA podia estar fazendo a palestra aqui. Então, o que eu tenho que trazer aqui não é o que está lá
que qualquer um poderia perguntar para a IA, mas aquilo que a gente consegue imaginar de futuro, de planejamento, de inovação, de novas oportunidades que estão surgindo, para a gente estar preparado para isso, é se preparar para usar melhor as ferramentas que estão aqui e elas não vão parar. Ontem estava me perguntando qual o assunto do próximo ano. Eu falei, calma, ainda estamos dominando a IA. Tem muita coisa para explorar nesse mundo ainda. A IA está recém começando. Um ano é muito, né? Talvez seja no próximo minuto e a gente pensar nisso, né? Robinson Klein, foi um prazer enorme conversar com você aqui. Um aprendizado, eu diria também. No seu caso, eu vou dizer, volte muito mais vezes, porque cada vez uma conversa nova, inovadora, eu imagino. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, agradeço aí. Espero que tenha contribuído aí para que os empresários se animem a usar mais a IA, porque realmente vai ser um diferencial competitivo importante. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado. Você de casa, você aí da sua empresa também, muito obrigado por participar com a gente aqui da sua forma, né, pela sua audiência aqui do Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.